Bom dia, igreja. Se alguém estava meio sonolento, agora acordou, né? Com essa chuvinha. É uma alegria estar com vocês aqui nesse sábado, nesse dia especial. Também quero dar as boas-vindas para quem nos assiste em casa, nesse momento especial, aos nossos pais. Talvez você não tenha mais seu pai presente com você, talvez seu pai esteja com você na igreja hoje, talvez esteja distante, mas é um dia especial onde celebramos um fim de semana especial junto com os nossos pais, que nos ajudam, que nos motivam. E mais de estar junto com os nossos pais também é a alegria das nossas crianças que nos fazem pais também, que de vez em quando nos deixam sem cabelo, com cabelo branco, no meu caso são os dois. Então, é sempre uma alegria e uma diversão estar com os nossos pequenos. Isso, conseguiu pôr para nós lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho, nesse dia tão especial do Dia dos Pais, sobre a educação das nossas crianças. No mundo que eu e você vivemos, numa sociedade atual hoje, onde muitos dos ensinamentos que nós tivemos na nossa infância, eles são tornados relativos, e antes o que era certo e errado, agora não existe mais o certo e o errado, existe o que você e como você está sendo feliz. O que importa é você ser feliz. De qual maneira? Da maneira com que você achar melhor. Onde princípios já não são mais válidos, onde o que importa é ser feliz e você viver da maneira com que você achar melhor, da forma que você achar melhor, aonde você achar melhor. E quando a gente fala de educação, principalmente das nossas crianças, nós temos um tripé que é igreja, lar e escola. Se um dos três falhar, fica capenga. Se você pegar o tripézinho que segura os microfones, tirar um dos pezinhos, ele vai tombar. Então, se a escola não falar da mesma linha, se a família não fizer da mesma linha, se a igreja não trabalhar da mesma forma, muito provavelmente nós teremos dificuldade de manter os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes e uma próxima geração no caminho de Cristo. Por quê? A minha e a tua função como igreja, escola e família, nós podemos resumir em um verso bíblico que está lá em Provérbios 22, verso 6, que é conhecido de todos, que ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. E como é ensinar a criança no caminho que se deve andar? É dizer, meu filho, vai por esse caminho, e deixar ele caminhar sozinho. É assim em casa com as suas crianças? Você tem que dizer, meu filho, é este o caminho e você tem que caminhar com ele. E aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, ele não se aplica na formação e na educação das nossas crianças. Ellen White tem um texto no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, página 148, que ela diz o seguinte: a responsabilidade que repousa sobre os pais, professores e membros da igreja de fazerem a sua parte em cooperação com Deus é tão grande que não pode ser expressa em palavras. Todos nós, como igreja, família e escola, temos um papel primordial na formação do caráter das nossas crianças. Ah, Jonas, mas eu não tenho filho. Mas eu não trabalho na escola. Mas eu faço parte da igreja. Ou eu não faço parte da igreja, mas eu tenho filho e tenho meu filho na escola. Independente de qual configuração, Ellen White diz que eu e você temos papel ativo na formação das nossas crianças. E ela traz um outro texto, quando você pensa em formação de criança, em formação de filhos, em preparar para trabalhar, para viver na sociedade que eu e você vivemos hoje, que ela é muito diferente da que eu e você, pais, fomos criados. Certo ou errado? Quem pegava a bicicleta e saía pela rua quando era pequeno? Aonde você morava?
Quem deixa seu filho sair pegar a bicicleta hoje e sair pela rua? Me lembro que a minha mãe e meus pais chegavam, Jonas, isso a gente para recapitular, com 5, 6 anos de idade, vai lá no mercado do bairro e compra tal coisa. E você pegava, ia, voltava e estava tudo normal. Hoje, seja no bairro mais tranquilo, mais calmo, quem sabe onde que você está na sua cidade, você manda seu filho ir? Não manda. Mudanças que às vezes são imperceptíveis que acontecem no nosso dia a dia. Coisas, costumes, uma nova cultura que vai entrando nos últimos anos. E Ellen White traz um texto também no mesmo livro, página 106, assim, desde a infância necessitam os jovens que uma firme barreira se levante entre eles e o mundo, porque as influências corruptoras deste não os possa afetar. Desde a infância, na juventude, igreja, escola e família têm que firmar uma barreira para que essas influências não entrem em casa. Daí você vai pensar, Jonas, mas como eu vou fazer isso? De que forma eu posso armar uma barreira? Se eu não tenho, às vezes, controle que o meu filho assiste no celular, o que ele assiste no YouTube, o que os amigos trazem, de que forma trazem, como que eu vou trazer ele para o meu lado? Daphne Kirk, no livro Nascidos para um Tempo como Este, página 98, diz o seguinte, e cada vez que eu leio essa citação, eu estremeço. Por quê? Preste atenção. Se não derramarmos neles a vida do reino de maneira proativa, eles vão absorver a vida da mídia, dos colegas, de um mundo que está em seus últimos suspiros, afundando em confusão e medo a caminho do quê? Da destruição. E a palavrinha-chave aqui é proativa. Se nós não trazermos as nossas crianças, os nossos jovens, de uma maneira proativa, aonde ele vai gostar de ficar mais na igreja, mais fazendo as coisas da igreja, mais envolvida lendo historinhas bíblicas, vendo filmezinhos bíblicos, se envolvendo nisso, querendo ficar com a família, do que ficar com o celular. No nosso culto em casa, quando você faz um culto preparado para você ou para as nossas crianças? Será que cantar, nada contra o hino, eu gosto bastante, Castelo Forte, vai ser uma maneira proativa para as nossas crianças? Ou cantar Minha Vida é uma Viagem? Já respondeu a pergunta. E hoje, no passado, nós não tínhamos muito material. Mas hoje, se você entrar no YouTube, tem coisas ruins? Tem. Mas tem um material imenso que a igreja tem preparado para as nossas crianças e nossos jovens. Você já viu falar do Feliz Set Play? Acesse o aplicativo, veja no YouTube, tem seriado, tem filme, tem o que lá? Tem desenho? Tem Holy Peppers? Todos tinham que estar falando assim, tem. Porque a igreja tem material para nós trazermos para as nossas crianças. Tem filmezinhos adolescentes? Tem, pessoal. E isso é colocar de maneira proativa, como igreja, e a nossa igreja faz um trabalho muito bonito de colocar os nossos jovens, os nossos adolescentes a pregar, a cantar, a se envolver nas coisas da igreja. Porque hoje a geração de jovens, adolescentes, eles precisam se sentir inseridos. Eles precisam sentir que eles pertencem ao ambiente onde eles vivem. Ah, Jonas, mas eu coloco. Mas quer ver algumas coisas? Se nós não botarmos de maneira proativa, e eu separei 4 textos de reportagem que saíram nos últimos tempos. O fenômeno silencioso dos que optam por não seguir religião alguma. Saiu na Veja em maio de 2022. Os desigrejados estão cada vez mais numerosos, sobretudo entre os jovens.
Os que não quer dizer que eles não tenham fé, mas eles não estão vindo para a igreja. Depois da pandemia, esse fenômeno ainda aumentou mais, porque as igrejas fecharam, ficar em casa ficou legal, e as nossas igrejas, muito delas, esvaziaram a quantidade dos seus membros, principalmente dos nossos jovens e adolescentes. Olha o que diz um texto da reportagem. Nesse multifacetado século XXI, regido pela tecnologia e pelo consumo, saturado pelo desencanto de ideias estabelecidas e tomado por escolhas individuais, cada vez mais pessoas se dispõem a declarar que, ao contrário de seus pais, avós e bisavós, não seguem religião alguma. Eu preciso colocar de uma maneira proativa na vida dos nossos jovens, das nossas crianças. A igreja preparada como ela foi preparada para mim e para você, não atinge os nossos adolescentes e as nossas crianças. Na nossa casa, na nossa escola, ela tem que ser adaptada para o mundo que vivemos hoje. Ela não tem que ser mudada. Princípios bíblicos, eles não mudam, mas eles têm que ser adaptados para o tempo que nós vivemos de uma maneira proativa nas nossas crianças. Sem religião no censo do Datafolha. No censo de 2010, o sem religião era 8% da população brasileira, ou mais cerca de 15 milhões de pessoas. Esse percentual vem crescendo década após década. O sem religião era 0,5% da população em 60, 1,6% em 80, 4,8% em 91, 7,3% em 2000. E esse número aumentou ainda no nosso censo que tivemos agora. Então, cada vez mais, as pessoas elas vêm se afastando da igreja. E se você olhar para o seu lado, você talvez vai lembrar de algum jovem, algum adolescente, algum membro que estava sentado aqui nesses bancos, que hoje não está mais. Será que eles saem da igreja porque eles não acreditam mais no nosso Deus? Será que eles saem da igreja porque não acreditam mais nas doutrinas da igreja? Será que eles não acreditam mais porque mudaram de ideia? A grande maioria sai da igreja porque se sente sozinho dentro da igreja. Os amigos de fora, os amigos que ele tinha antes de aceitar a Cristo, ou os amigos que eles fizeram novos, uma vida se torna mais atrativa fora do que dentro. Sabe aquele ditado, água mole e pedra dura? Só que se eu estou envolvido no meu departamento, com os meus jovens, com os meus adolescentes, com os meus amigos, na igreja, de maneira proativa, na família, na escola, eu vou querer procurar alguma coisa fora para fazer? Você já deve ter passado por isso, que eu já passei. Alguém chegar para você e perguntar, o que você faz no sábado? Porque deve ser chato, né? O adventista não pode fazer nada. E daí você olha assim, é mesmo, não posso ir num jogo, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Quantas coisas nós podemos fazer no sábado com as nossas crianças? E ainda mais aqui em Florianópolis, que a beleza natural é tremenda. Só de praia para visitar tem 42. Trilhas eu nem olhei, porque trilha daí tem que subir muito, tem umas que é meio longa, assim, não dá. Mas o que você pode fazer? Fazer um culto na beira-mar, tem quantos espaços bonitos? Trazer de uma maneira atrativa, agradável. Só que tem um detalhe, dá trabalho? Dá. E se não der, porque alguma coisa está errada, pode ter certeza disso. Chegar do trabalho cansado, e eles estão lá cheios de energia para brincar? Dá. Mas é colocar de maneira proativa. Os jovens sem religião superam católicos e evangélicos no Rio de Janeiro e São Paulo. O grupo já soma mais de 30% dos jovens de 16 e 24 anos nos dois estados, indica o Datafolha. Cada vez mais jovens estão saindo, e aqui não é só de uma religião, é evangélicos e católicos, que estão sendo levados para um mundo onde o importante é ser feliz. Sem princípios, sem orientações,
e muitas vezes até sem limites. O que no lar nós podemos fazer? Você lembra lá? Família, lar, escola e igreja. No lar. Olha essa imagem. Como eram os almoços e as reuniões das famílias nos anos 80. E como é agora? Às vezes você chama alguém dentro de casa pelo WhatsApp, fulano, vem jantar. E uma coisa dessa imagem me chama muito a atenção, é o cachorrinho. E você vai achar assim, cachorro mexendo no celular? A Sky tem um canal só para pet, para você sair para trabalhar, ligar a TV para o seu cachorro ficar assistindo. Está lá? É real? Como nós preparamos? Nós estamos numa geração que nós nos preocupamos mais em registrar o momento do que apreciar o momento. O importante é tirar a selfie, o importante é postar para que eu tenha like, para que eu tenha curtidas, para que eu tenha amei, para que eu me sinta valorizado. Muitas vezes eu corro o risco de perder até a vida por causa de uma selfie. E nós tivemos... você acha... Não, isso não acontece. Bota lá no G1, pessoas que perderam a vida por uma selfie. Quase toda semana aparece alguém. Acho que semana passada, 15 dias atrás, um cara, se não me engano, lá em Hong Kong, subiu a segurança de um prédio, foi lá em cima, foi saltar, tirar uma selfie, caiu de 68 andares. É o mundo que nós vivemos, onde o que é importante é eu sair bem na foto, colocar aquele filtro e postar no Instagram, no Facebook, no TikTok. Agora tem mais o concorrente do Twitter, é o nome esquisito lá, mas tem lá arrobinha no Instagram, você tem. Mais uma rede social, Thriller, né? Que eu fiz só para não perder o nome, mas não entrei nenhuma vez lá ainda. Mais e mais coisas para tirar a nossa atenção do que realmente importa e gastarmos tempo. Tem até uma síndrome do pescoço de texto. Porque nós caminhamos como? Com o pescocinho baixo. A maior parte dos acidentes de trânsito que acontecem nas áreas urbanas é porque as pessoas vão atravessar a rua fazendo o quê? Digitando no celular. Porque nós passamos muito tempo, e esses dias eu vi uma imagem de como nós seremos no futuro. Vai ser de pescoço torto e com os dedos meio curvados, porque nós fazemos o quê? Só digitamos. Olha essa imagem aqui, ó. E essa reportagem me chamou muito a atenção e me preocupou muito. Geração digital, porque pela primeira vez os filhos têm QI inferiores aos pais. A cada geração os filhos são mais inteligentes que os pais. Mas agora é a primeira geração onde os filhos têm um QI menor que os pais. Influenciados por o quê? E nós poderíamos fazer um outro sermão, uma outra palestra só sobre o poder das telas, na influência na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e até nossas mesmos. Mas olha o que o Ellen White diz no Lar Adventista, página 182. A escola do lar é o alicerce para a vida e o fundamento para a educação espiritual e secular. Olhar para o círculo do lar como uma escola que está preparando os filhos para o cumprimento dos deveres aonde? No lar, na sociedade e na igreja. Aonde começa a formação das nossas crianças? Em casa. Para que ele possa ser útil na sociedade, possa ser útil no lar e na igreja. E aqui os deveres do lar me chamam a atenção. Porque quando eu era pequeno, você tinha suas obrigações. E você saía de casa, e eu quero que você, não precise me responder, mas só pare e pense. Com quantos anos você saiu de casa? Para ir trabalhar e para curtir a vida? Muitos não terminavam nem o ensino médio, porque o importante era trabalhar e ter uma vida, formar uma família. Hoje em dia, estudos dizem que a adolescência vai dos 19 não mais, mas vai até os 24 anos. Que a adolescência, em vez de acabar, ela está
Continuando, e olha só o que diz, no Brasil, e isso é um dado de 2013, na permanência, cada vez mais tempo, os jovens na casa dos pais é uma geração chamada de geração canguru, nome dado pelo IBGE em 2013, ao fenômeno que engloba pessoas de 25 a 34 anos que vem crescendo no país. De 2013, 10 anos se passaram, e isso só vem melhorando? Só vem piorando, porque nós não estamos preparando nossos filhos para sair de casa. Eu faço tudo por eles, ele vai querer sair de casa? Por que foi geração canguru? Porque quando o canguruzinho fica na bolsa de sua mãe, ele precisa procurar comida? Ele precisa ter trabalho? Não. Tem tudo ali. E cada vez mais os nossos jovens não têm saído de casa. E essa figura se torna cada vez mais frequente. E isso tem até meme na internet. Se você for procurar vídeos, o que mais tem é vídeo de pais tentando levar os filhos para casa, tirar filho de... Tem até filmes que traz para tirar o filho, para tirar de dentro de casa e levar para fora, para viver. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 6, de 5 a 9. Ele começa no verso 4, mas vamos ler a partir do verso 5. É um verso bem conhecido de cada um de nós. Lá diz o seguinte, no verso 4 diz assim, escute o Israel. Nós poderíamos adaptar para a nossa versão de assim, escute, ó igreja, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Essas são as palavras que eu lhe ordeno, e estarão aonde? No seu coração. Então, eu e você temos que ter essas palavras fixas, guardadas no nosso coração. A partir do verso 6. Essas palavras que eu lhe ordeno estarão no seu coração. Você a inculcará a seus filhos. Dela falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Também deverá amarrá-las por sinais na mão, e elas lhe serão no frontal entre os olhos, e você escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. O inculcar é colocar, se dessemos para nós abrirmos a cabeça, colocarmos na cabeça dos nossos filhos, é inculcar o amor de Cristo nos nossos filhos. Quando? O texto bíblico diz, em todo o tempo. Quanto tempo nós temos passado falando de Cristo para os nossos filhos? Nós temos gasto com eles, inculcando as palavras do Senhor na cabeça deles. Porque Provérbios 22:6 diz, mesmo que envelheça, não esquecerá delas. Só que para a criança botar, para a criança entender, precisa um processo de repetição. Então, é andando pelo caminho, é nos umbrais da casa, é falando por dia e noite, é falando das coisas de Deus. E olha esse texto, orientação para a criança, a responsabilidade que eu e você como pais temos, diz assim, quando Deus pergunta, onde estão os seus filhos? Os pais que negligenciarem as responsabilidades que Deus lhe deu, deverão enfrentar a negligência no juízo, onde o Senhor perguntará, onde estão os filhos que eu vos dei para educar para mim? Por que não estão à minha mão direita? E isso estremece o meu coração, lendo essa passagem de Ellen White. Ah, Jonas, mas eu fiz de tudo e o meu filho optou por não seguir os caminhos de Deus. Mas você fez de tudo que estava ao seu alcance para ele andar nos caminhos de Deus. Porque Deus e nós, como pais, temos que dar o livre-arbítrio para os nossos filhos. Mas eu tenho que ensinar ele o caminho que deve andar. Como igreja, qual que é o meu papel como igreja nessa caminhada? Todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Isaías 54:13. Todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, e a nossa igreja aqui, Central de Floripa,
tem uma característica maravilhosa de envolver as nossas crianças, envolver os nossos adolescentes, envolver nossos jovens nos caminhos do Senhor. As nossas crianças cantando, nossas classes dos primários, adolescentes, aventureiros, desbravador. É a igreja focada na salvação das nossas crianças. Conselhos a pais, professores e estudantes, página 43. Como igreja, como indivíduos, se queremos estar isento de culpa no juízo, devemos fazer esforços mais liberais para o preparo de nossos jovens, para que possam estar aptos para os vários ramos da grande obra confiada às nossas mãos. Devemos formular planos sábios, a fim de que a mente engenhosa do que tem talentos para fortalecer-se e disciplinar-se, e tornar-se mais polida de maneira mais excelente, para que a obra de Cristo não seja estorvada pela falta de obreiros hábeis, que façam com fervor e fidelidade. Nós, como igreja, devemos pensar em planos para que os jovens e adolescentes estejam preparados para ser missionários e servir a nossa igreja. Aonde que eles vão ser missionários? Podem ser missionários além mar? Claro que podem. Mas quantos vizinhos eu e você temos que não são adventistas e não conhecem a palavra? Quantos colegas de escola tem? Quantos colegas de faculdade? Onde às vezes a pressão é mais forte do que a pressão cristã para que venha para a igreja. Nós temos que, como igreja, estarmos preparados para fortalecer os nossos jovens. Olha esse texto em Testemunhos Soletos, volume 2, página 475. Que todos partilhem das despesas. Cuidem da igreja, que todos quantos devem receber o benefício da escola e frequentem realmente. As famílias pobres devem ser ajudadas. Não nos podemos chamar de verdadeiros missionários se negligenciarmos aqueles que, mesmo às nossas portas, se encontram na idade mais crítica, necessitam de auxílio, a fim de adquirir conhecimento e experiência que habilitem para o serviço de Deus. O Senhor quer que nos empenhemos em maiores esforços na educação dos nossos filhos. Jonas, mas a igreja vai pagar mensalidade, vai dar material, vai fazer isso na escola? Irmãos, a escola tem feito toda essa parte. Nós temos dado bolsa para os filhos da igreja. Ano passado, mais de 100 alunos nossos foram auxiliados com livros e uniformes sem pagar nada, para estar estudando na educação adventista. Só que muitas vezes não é só isso. É transporte, é ajuda, é lanche, coisas que nós não conseguimos dar. E a igreja, eu e você, temos essa responsabilidade de ajudar a manter os nossos filhos, as nossas crianças na educação. Pode ser difícil? Pode. Pode dar trabalho? Pode. A nossa geografia, onde nós estamos localizados, tem pessoas que andam 35 quilômetros para chegar na escola todo dia. Mora no norte e no sul da ilha. Mas a recompensa vai ser preparar os nossos filhos para a eternidade. Barry Kane, no livro Caminho de Volta, página 14, diz: qualquer igreja está apenas uma geração da extinção. Ah, Jonas, mas vai fechar a igreja? Não vai, olha quantos jovens, quantas crianças nós temos. Você não precisa olhar só para o hemisfério sul. Olha para a Europa, olha para os Estados Unidos, onde eu tenho cada vez igrejas mais fechadas. Eu tenho uma igreja cada vez mais experiente, mais velha, sem uma renovação de juventude, aonde a igreja vai diminuindo cada vez mais. Onde eles se envolvem, onde eu não preciso de Deus. E isso nós temos que cuidar para não chegar aqui conosco. E a escola, que termina o tripé dessa participação da educação dos nossos filhos. Você já se perguntou qual que é o negócio da educação adventista? Eu tenho quase certeza que uma boa parte já. E daí você pergunta assim: Jonas, qual que é o objetivo da educação adventista? É ter escolas novas? E aqui no campo nós estamos crescendo com escolas novas. Claro que é. É ter mais alunos? Também é. Mas qual que é o objetivo central da educação adventista? O nosso objetivo central está lá em Mateus 13, 14.
Abra sua Bíblia. Mateus 13, 14. O verso bíblico diz o seguinte: propondo-lhe uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O nosso negócio como educação adventista é o reino. É colocar o reino de Deus na cabeça das nossas crianças. Através de outras estratégias, quanto mais alunos eu tenho na educação adventista, mais oportunidades de salvação eu tenho para levar para as nossas crianças. Mais crianças vão ser impactadas, mais famílias vão ser impactadas através do reino, para semear a boa semente. E o nosso campo é a educação, que ela é uma igreja em forma de escola para levar a mensagem às nossas crianças. 5 dias por semana, às vezes aos finais de semana, levando a palavra de Deus a famílias e crianças. E Jonas, você vai dizer, qual que é a influência que a educação adventista traz na vida das crianças? 3 estudos foram feitos, e eu trouxe algumas informações para nós amanhã. Ele tem 13 vezes mais chance de ser batizado se ele fica de 11 anos ou mais na educação adventista, através do estudo Epperson. Nunca estudou 1 ano ou mais na educação adventista, mais de 11 anos. Ele tem 96,9% de chances de de ser batizado. Ele tem 4,5 mais chances de frequentar a igreja se ele ficar estudando na educação adventista. Foi feita uma pergunta, através desse outro estudo, ali embaixo, 2010, a 1.300 alunos que estudam na educação adventista. 81% deles disseram: estudar em uma escola adventista foi o que mais me ajudou a desenvolver a minha fé religiosa. Cultos, meditações, celebra toda quarta-feira, influência cristã diariamente na vida das nossas crianças. Conselhos sobre Educação, página 112, 113, diz o seguinte: o objetivo das nossas escolas é prover lugares onde membros mais jovens da família do Senhor possam ser educados de acordo com o seu plano de crescimento e desenvolvimento. Nós vamos buscar ser uma melhor escola pedagogicamente? Claro. Academicamente? Claro. Mas o nosso objetivo é aproximar os nossos jovens de Cristo. A palavra de Deus é a palavra central da escola adventista. Conselho aos pais, professores e estudantes: ao aproximarmos rapidamente da crise final da história desse mundo, e é de importância que compreendemos as vantagens educacionais oferecidas por nossas escolas. E esse texto agora, que Ellen White traz, Testemunhos Seletos, volume 5, para nós, o próximo, ele é impactante e é ponto para que eu e você precisamos pensar. Ela diz o seguinte: o Senhor nunca pretendeu que o nosso colégio imitasse outras instituições de ensino. O elemento religioso deve ser a força que controla. Se os descrentes escolhessem pôr ao alcance dessa influência, tudo bem. Se aqueles que se acham na escuridão escolher para a luz, será como Deus deseja. Mas afrouxar a nossa vigilância e permitir que influências mundanas assumam o controle, a fim de atrair um maior número de estudantes, é contrário à vontade de Deus. A força de nossas escolas está em manter o elemento religioso em ascendência. Nós vamos preparar os nossos jovens para o vestibular? Vamos fazer o que puder. Vamos preparar para ajudar e ser diferença na sociedade? Claro que vamos. Mas o nosso elemento principal é o elemento religioso. Nós não vamos tirar as aulas de religião para pôr as aulas de português. Nós não vamos deixar influências de fora entrar na escola, mas temos que colocar de uma maneira proativa o reino na vida das nossas crianças. Então, se você procurar a nossa escola para ser o primeiro no vestibular, talvez não vai achar. Mas se você procurar a nossa escola para preparar para ele ir morar na eternidade, você vai achar o lugar certo.
E hoje nós temos impactado os nossos alunos, e tantos alunos como de fora, para vir na nossa escola. Hoje, em torno de 20% dos nossos alunos são adventistas. 80% não são, mas vêm pelos nossos princípios e os nossos valores. Ah, Jonas, mas eu quero que meu filho passe em medicina, passe não sei aonde. É errado? Claro que não é. Mas vai valer a pena eu e você termos um filho médico, advogado ou qualquer outra profissão que ele quiser, se ele não estiver preparado quando Jesus voltar? 70, 80 anos de vida nessa terra vão valer a pena em troca da eternidade? E daí, Jonas, mas não é bem assim. Olha esse texto que o pastor Waldi Bauschmann diz: não podemos continuar enviando nossos filhos a César para estudar e ficarmos surpresos quando eles voltarem para casa como romanos. Não adianta você mandar seu filho, ele não vai ser influenciado. Claro que vai. Água mole e pedra dura tanto bate até que fura. É um pedido e a pressão do grupo, o objetivo de tentar ser aceito, de ter amigos, é a pressão que vem. Não adianta você enviar ele para César e não querer que ele volte como romano. E eu já conversei em 25 anos trabalhando na educação com muitos pais. Ah, Jonas, a escola adventista é fraca. Não é, irmãos. Quarta-feira nós tivemos aqui a premiação de alunos medalhistas na Olimpíada Brasileira de Matemática, de Ciências, de Língua Portuguesa e de Astronomia e Astronáutica. Alunos nossos, medalhas de ouro, de bronze e de prata, fazendo a diferença na vida, sendo preparados por nossos professores, que não deixam nada a desejar aos outros, mas nós temos o elemento religioso dentro das nossas escolas, porque o nosso grande objetivo é preparar nossos alunos para a eternidade. Não adianta eu ter prédios bonitos, não adianta eu ter muitos alunos, se eu não preparar nossos alunos para a eternidade. E eu volto ao texto que eu já coloquei lá na frente. A responsabilidade que repousa sobre pais, professores, membros da igreja, de fazerem a sua parte em cooperação com Deus, é tão grande que não pode ser expressas em palavras. Porque o nosso grande objetivo é o que retrata essa imagem. Alunos da escola adventista, aventureiros, desbravadores, adolescentes, jovens, preparados para a eternidade. Não vai adiantar nada eu, como pai, dar uma boa casa para o meu filho, ele ter um bom carro, ter bons móveis, bons brinquedos. Eu, como igreja, ter uma estrutura maravilhosa. Como escola, ter coisas lindas para os alunos, se eu não estiver preparando ele para a eternidade. Vai dar trabalho? Claro que vai. Vai ter momentos que você acha que está pelo caminho errado? Claro que vai. Mas nós temos um guia que mostra o caminho que devemos seguir. Mostra um guia que traz as orientações para você, pai, para você, mãe, para você, membro da igreja, como esse tripé maravilhoso que Deus formou entre lar, família, lar, escola e igreja, para preparar os nossos jovens e as nossas crianças para a eternidade. E eu não combinei com o pessoal da música, mas eu sempre gosto de terminar, que nós devemos pensar com os pés na terra e os olhos no céu. Nós devemos criar os nossos filhos para que eles sejam instrumento de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas nessa terra, mas vivendo com os olhos no céu. Nós vamos passar 80, quem sabe 90, 100 anos nessa terra, mas você já parou para pensar como será a eternidade ao lado de Deus? Vai valer a pena todo o trabalho que deu. Vai valer a pena todo o sacrifício que você fez para manter o seu filho nos caminhos
de Deus. E eu quero encerrar agora convidando você para orar. Nós vamos ficar em pé e nós vamos fazer uma oração especial para que nós como igreja, nós como família e nós como escola possamos nos preparar para levar as nossas crianças para a eternidade. E cada vez vai ficar mais difícil, porque o inimigo sabe os pontos fracos de cada um de nós. E ele usa as estratégias, ele usa ferramentas, ele usa promoções, patrocinados nas redes sociais, para derrubar quem está do lado de Cristo. Porque ele não vai gastar energia com quem está do lado dele. Ele vai gastar munição atacando quem já está do lado dele. Então, eu vou fazer um pacto, eu vou investir no meu filho, eu vou passar tempo com ele, eu vou me envolver nas coisas da igreja, eu vou me envolver como família, o inimigo vai te atacar, porque ele não quer que você faça isso. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Obrigado porque em algum momento o Evangelho nos alcançou e nós conhecemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e a certeza da salvação que nós temos por Cristo Jesus. Nós estamos aqui reunidos como família, como igreja e escola, em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Que nós possamos ser instrumentos teus para fixar a palavra de Deus, ensinar a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for velho, ele não se desviará dele. Que cada um de nós possa ser uma ferramenta tua para levar o Evangelho ao coração das nossas crianças. Que através de nossas ações, através dos nossos planos, de maneira proativa, o teu amor seja fixado no nosso coração e no coração das nossas crianças. E que nós possamos, muito em breve, quando o Senhor voltar, receber as recompensas do alto do céu, que era apresentar os nossos filhos, apresentar as nossas crianças da igreja, os nossos alunos, aprovados perante Ti, para morar a eternidade contigo nas mansões celestiais. Derrama Teu Santo Espírito sobre essa igreja, derrama Teu Santo Espírito sobre essas famílias, derrama Teu Santo Espírito sobre o nosso colégio, que eles possam ser luz em meio às trevas, para anunciar a Tua breve volta e levar a Tua esperança de salvação para todas aquelas pessoas que entrarem em contato. Somos pecadores, somos falhos, mas completa o incompleto em nós. Derrama Teu Santo Espírito e ajuda-nos e dá as forças para preparar as nossas crianças para a eternidade. Abençoa-nos, guarda-nos, nos dê um bom sábado em Tua companhia. É isso que pedimos e agradecemos, não por nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém.